Você já teve a sensação de estar caminhando por dentro de um túnel escuro, onde cada passo parece mais pesado que o anterior, e a luz que você jurava existir lá na frente simplesmente desapareceu? Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma palavra, uma única frase que quebre esse silêncio interno e reacenda uma esperança que a dor quase apagou. Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo quando ouviram um conselho do Papa Francisco. E não foi um sermão complicado, cheio de palavras difíceis ou doutrinas inalcançáveis. Foi algo simples, mas tão profundamente humano que atravessou idiomas, crenças, fronteiras e tocou direto no que há de mais sensível dentro de nós. Tudo começou em uma manhã chuvosa no Vaticano. Havia algo na atmosfera daquele dia, como se o céu também estivesse carregando o peso das dúvidas que tantas pessoas estavam sentindo naquele momento. O Papa, como costuma fazer, caminhava entre a multidão antes de subir ao púlpito. Ele tocava mãos, olhava nos olhos, sorria com aquele jeito calmo de quem entende que às vezes o silêncio de um gesto fala mais do que mil palavras. Mas naquela manhã, ele parecia mais atento, mais recolhido. Quando finalmente começou a falar, sua voz não era apenas a voz de um líder religioso. Era a voz de um pai, de um amigo, de alguém que já viu de perto o que a dor faz com as pessoas. Ele fez uma pausa, olhou ao redor e disse: Talvez hoje você esteja aqui se sentindo vazio, sem saber o que fazer com a sua vida. Talvez ache que Deus se calou. Mas escute, mesmo quando você acha que não tem mais força, existe algo dentro de você que ainda está vivo. A esperança nunca morre. Ela adormece, mas basta um sopro para que ela desperte. E naquele momento, algo mudou. Não só entre as pessoas ali presentes, mas em milhares que assistiriam esse discurso dias depois, pela internet, pela TV, em vídeos que viralizaram em grupos de apoio, em páginas que falam com quem está à beira do abismo. Pessoas comuns como eu e você. Gente que já pensou em desistir. Gente que olha para o espelho e não se reconhece mais. Gente que está cansada de parecer forte, mas por dentro já não tem certeza se consegue aguentar mais um dia. Esse conselho do Papa de que a esperança nunca morre, apenas adormece, se tornou uma espécie de farol, porque é fácil acreditar que a dor venceu quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando a perda chega, quando a solidão aperta, quando o amor acaba, quando a resposta que você tanto esperava nunca chega. Mas ali, naquela frase, havia uma verdade escondida. Uma verdade que, para muitos, se tornou o primeiro passo para voltar a respirar com menos culpa, com menos pressa, com mais fé. Uma jovem brasileira que vivia um luto profundo pela perda do pai, escreveu em um comentário: Eu escutei essa frase do Papa e chorei como nunca. Pela primeira vez em meses me permiti sentir, não para me afundar, mas para me levantar. E isso não é apenas bonito de ouvir. Isso é real. Porque quando alguém em posição de autoridade nos diz que é normal se sentir frágil, que é humano perder o rumo, isso quebra o peso da vergonha e nos devolve o direito de recomeçar. Quantas vezes você já se sentiu culpado por estar triste? Quantas vezes você engoliu o choro porque alguém disse que você precisava ser forte? E se eu te dissesse que a verdadeira força não está em esconder a dor, mas em acolhê-la, em olhar para ela e dizer: Eu vejo você, eu sei que você está aqui, mas eu também sei que isso vai passar. É isso que o Papa quis dizer quando falou sobre a esperança. Ela não grita, ela não exige, ela não se impõe, ela sussurra. E muitas vezes ela espera pacientemente que a gente volte a escutar. O Papa também falou naquele dia algo que poucos líderes têm coragem de dizer. Ele olhou para aquela multidão e disse: Deus não se escandaliza com sua dor. Ele não se afasta quando você grita, quando você duvida, quando você chora. Pelo contrário, é nesse momento que ele mais se aproxima, mas não de forma barulhenta. Ele se aproxima em silêncio, como um pai que senta ao lado do filho ferido, sem dizer nada, apenas ficando ali, presente. Esse trecho fez com que milhares de pessoas que se sentiam abandonadas por Deus começassem a entender algo muito importante.
O silêncio de Deus não é ausência, é presença disfarçada. Às vezes, é no silêncio que ele nos ensina a escutar o que importa. Porque quando o barulho de fora cala, a alma começa a falar. E foi assim que esse conselho do Papa começou a se espalhar, feito semente em terra fértil. Pessoas que nunca tinham escutado suas palavras começaram a procurar mais discursos, mais mensagens. Começaram a enviar para amigos, familiares, compartilhar em grupos de apoio emocional. Porque todos, em algum momento, precisam dessa verdade. Você não está só. Você pode não ter as respostas agora. Pode ainda não conseguir enxergar a saída. Mas existe um caminho. E ele começa dentro de você. Com o simples reconhecimento de que ainda há vida, mesmo na dor. Ainda há esperança, mesmo na dúvida. Ainda há amor, mesmo no luto. E essa consciência, essa pequena faísca acesa pela voz do Papa, foi o que fez milhares de pessoas não apenas chorarem, mas decidirem continuar. Não porque tudo mudou, mas porque algo dentro delas mudou. E às vezes, isso é tudo o que basta para recomeçar. O curioso é que muitas vezes, as palavras que mais nos transformam não são aquelas ditas em alto e bom som, mas as que parecem sussurradas diretamente para o nosso coração. Foi exatamente assim que milhares de pessoas descreveram o que sentiram ao ouvir aquele discurso do Papa. Como se por alguns minutos o mundo parasse. E tudo o que existisse fosse aquela voz suave dizendo que, mesmo nas trevas, ainda havia luz. Mas não uma luz que vem de fora, e sim aquela que ainda arde discretamente dentro da alma, mesmo depois de tantas tempestades. Aquela chama que parecia extinta, mas que, com o sopro certo, volta a acender. E é isso que faz toda a diferença. Porque o sofrimento, por mais cruel que seja, não tem o poder de nos definir. Ele tenta, é verdade. Ele bate forte, deforma as lembranças, nos faz acreditar em mentiras como você não é suficiente, ninguém se importa, nada vai mudar. Mas basta um olhar amoroso, uma palavra carregada de verdade, para que a gente comece a duvidar dessas mentiras. E foi isso que aquele conselho do Papa provocou. Uma dúvida no desespero, uma rachadura no muro da desesperança. A dúvida de que talvez, só talvez, ainda seja possível acreditar. Ainda seja possível sentir. Ainda seja possível recomeçar. O Papa também disse algo naquela manhã que poucos perceberam de imediato, mas que ecoou com força nos dias que se seguiram. Ele disse: a vida não é um problema a ser resolvido. É um mistério a ser vivido. E em cada mistério, há espaço para a fé, mesmo quando faltam as respostas. Esse pensamento virou quase um mantra para muitos, porque vivemos em uma época em que nos ensinaram a querer respostas imediatas para tudo. Se estamos tristes, queremos saber o motivo exato. Se algo dói, queremos curar na hora. Se sentimos angústia, procuramos uma saída rápida. Mas há dores que só se curam com tempo. Há perguntas que só o silêncio responde. E há momentos em que o mais sábio é simplesmente viver, mesmo sem entender. Foi por isso que uma senhora italiana, que há anos lutava contra a solidão após a perda do marido, escreveu em uma carta emocionante enviada ao Vaticano: quando ouvi o Papa dizer que a esperança apenas adormece, senti como se alguém tivesse me devolvido a mão do meu marido por alguns segundos. Chorei, mas não de tristeza. Chorei por perceber que ainda sou capaz de sentir amor, mesmo na ausência. E não é exatamente isso que nos mantém vivos? A capacidade de sentir, mesmo depois de tanto ter perdido. A capacidade de olhar para dentro e ainda encontrar vestígios de amor, de fé, de beleza. Esse é o tipo de mensagem que não vem para nos confortar de forma superficial. Não é uma frase bonita para postar nas redes. É uma verdade crua que nos convida a mergulhar no próprio coração. A reconhecer que as dores fazem parte da jornada, mas não são o fim dela. Que ainda há páginas em branco esperando para serem escritas, mesmo quando achamos que o livro já acabou. E é aí que o conselho do Papa se transforma em algo ainda maior. Não apenas uma frase inspiradora, mas uma direção. Uma bússola emocional e espiritual para quem está perdido no meio do caminho. Porque ele não fala de cima para baixo. Ele fala do meio da estrada. Do lugar onde também se pisa o barro,
onde também se sente cansaço, onde também se enfrenta a noite escura da alma. E por isso suas palavras têm tanto peso, porque vêm acompanhadas de humanidade, vêm banhadas pela compaixão de quem enxerga a dor alheia com olhos limpos de julgamento. É por isso que ele repete tanto que o amor de Deus não é um prêmio para os perfeitos, mas um abraço para os imperfeitos, um abrigo para os que caíram, uma segunda chance para os que se perderam. E isso, só isso, já é o suficiente para milhares de pessoas se levantarem da cama em dias difíceis, para abrirem os olhos e pensarem: talvez hoje ainda haja algo de bom me esperando. E esse pensamento, por mais simples que pareça, pode salvar uma vida. Houve um jovem na Colômbia que, depois de escutar o discurso do Papa, escreveu nas redes sociais: eu estava decidido a desistir. Já tinha tudo planejado. Mas aquela frase sobre esperança me quebrou por dentro. Eu chorei por horas. E pela primeira vez em muito tempo consegui dormir em paz. Isso não é só comovente. É poderoso. É o testemunho real de como uma palavra, quando carrega verdade e amor, pode atravessar a escuridão e tocar a alma de alguém que já estava se despedindo da vida. E por isso é tão importante repetir, lembrar, reforçar. Não subestime o poder de uma frase. Não despreze a força de uma voz que chega na hora certa. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir que ainda há um amanhã, que ainda há alguém torcendo por nós, que ainda somos dignos de amor, mesmo com todas as nossas falhas. E quando isso vem de alguém como o Papa, que representa milhões, que carrega tanta responsabilidade, a mensagem ganha ainda mais peso. Porque se até ele, com toda a sua autoridade, acredita na nossa capacidade de recomeçar, quem somos nós para duvidar? E isso nos leva a outro ponto tocante daquela mensagem. A ideia de que o valor de uma pessoa não diminui por causa do seu sofrimento. Muito pelo contrário. O Papa disse com todas as letras: há uma dignidade na dor que ninguém pode tirar, porque mesmo ferido, o ser humano continua sendo imagem viva de Deus. Essa frase provocou um silêncio profundo entre os presentes. Um silêncio de quem escuta algo que não se ouve todo dia. Um silêncio que cura, porque a sociedade costuma associar dor à fraqueza. Mas aqui ela é tratada como algo sagrado, como parte da experiência humana que nos conecta uns aos outros. Quando alguém sofre e ainda assim escolhe amar, isso é força. Quando alguém tropeça, mas levanta para tentar de novo, isso é coragem. Quando alguém chora, mas não deixa que o coração endureça, isso é nobreza. E o Papa nos lembra que há mais honra nisso do que em qualquer conquista vazia, em qualquer aparência de perfeição. Ele nos ensina a valorizar o invisível, aquilo que o mundo não aplaude, mas que transforma de verdade. Depois daquele discurso, muitas pessoas disseram que algo dentro delas despertou. E o mais bonito é que não foi um despertar barulhento, cheio de euforia ou promessas impossíveis. Foi um despertar calmo, quase imperceptível, como o amanhecer depois de uma longa noite. Aos poucos, o peso no peito parecia mais leve. A respiração voltava já a encontrar ritmo. E a alma, tão machucada, começava a lembrar que ainda era capaz de florescer. O Papa não entregou uma fórmula mágica, nem prometeu uma vida sem dores. Mas ele ofereceu algo ainda mais valioso: sentido. E quando a dor encontra sentido, ela deixa de ser paralisante e se transforma em impulso. Por isso, tantas pessoas voltaram a acreditar. Não por terem todas as respostas, mas porque entenderam que não estavam sozinhas na busca. E que essa busca, mesmo que cheia de tropeços, é digna de ser vivida. O Papa, em outras ocasiões, voltou a falar sobre isso. Ele disse: não tenha medo de começar de novo, porque recomeçar não é sinal de fracasso, é sinal de coragem. Coragem de se levantar quando tudo em você dizia para desistir. Quantas vezes você já pensou em voltar atrás? Em recomeçar do zero, mesmo sem saber para onde ir? Às vezes, só o que a gente precisa é de permissão. Permissão para falhar, para tentar de novo, para não saber. E quando alguém como o Papa diz isso, ele nos dá exatamente essa liberdade. A liberdade de sermos imperfeitos. A liberdade de nos reconstruirmos. A liberdade de ainda sonhar, mesmo quando tudo parece ter ruído. Uma mulher na Polônia, que enfrentava um divórcio devastador, contou em uma entrevista que foi justamente essa frase:
sobre recomeçar que a salvou. Ela disse: Eu achava que tudo tinha acabado para mim, que minha história tinha terminado. Mas quando ouvi o Papa dizer que recomeçar é sinal de coragem, algo em mim mudou. Era como se eu estivesse pedindo autorização para continuar. E finalmente alguém tivesse dito: Vá, você pode. Isso é profundamente humano, porque no fundo, todos nós estamos procurando esse sinal, essa palavra que destrava o caminho. E é nesse ponto que a mensagem do Papa se transforma em algo ainda mais universal. Porque não importa se você é católico, evangélico, espiritualista, ou até mesmo alguém que ainda não sabe no que acredita. O que importa é que essas palavras tocam um lugar dentro de nós que está além da religião. Um lugar onde todos somos apenas humanos tentando viver, tentando entender o sentido da dor, tentando encontrar beleza nas pequenas coisas, tentando manter viva uma esperança que às vezes parece escorregar pelos dedos. Por isso ele insiste tanto em nos lembrar que Deus não mora apenas nos templos. Deus está no gesto de acolher alguém que sofre, no abraço silencioso, no olhar que diz: Eu vejo você. E é por isso que suas mensagens se espalham tão rapidamente, atravessando países, línguas e culturas. Porque falam de algo que todos nós conhecemos bem: o desejo de não estarmos sós. O Papa Francisco também falou, em um encontro com jovens, algo que ficou marcado na memória de muitos. Você pode ter sido ferido, rejeitado, esquecido, mas isso não diminui o seu valor. Você é precioso e nada pode mudar isso. E essa é uma das verdades mais difíceis de acreditar quando estamos machucados. Porque a dor faz parecer que fomos descartados, que perdemos valor, que não somos mais amáveis. Mas ouvir isso da boca de alguém como ele, que carrega tanto peso, tanta história, é como receber uma carta escrita à mão diretamente para o nosso coração. É isso que move pessoas a compartilhar essas mensagens com amigos que estão passando por depressão, com parentes que estão enfrentando o luto, com adolescentes que se sentem invisíveis. Porque essas palavras não são apenas bonitas, elas são necessárias. São como um cobertor em noites muito frias, como um gole d'água depois de andar muito tempo no deserto. E às vezes, é tudo o que a gente precisa, algo que nos faça sentir vivos de novo. Um homem no México que havia perdido tudo em uma tragédia natural, escreveu com a mão tremendo em um caderno de anotações resgatado dos escombros. Ouvir o Papa dizer que a esperança apenas dorme me fez acreditar que, mesmo entre os destroços, ainda existe vida, ainda existe fé. E é com esse tipo de testemunho que a mensagem vai crescendo, vai se tornando corrente, vai encontrando outras almas cansadas, outras feridas escondidas, outras histórias interrompidas. E então ela se transforma. De conselho isolado, ela vira movimento. Movimento de cura, de reconciliação, de fé restaurada. Aquelas palavras que tocaram milhares, agora tocam milhões. E o mais bonito é que cada um as recebe de um jeito único. Porque cada coração sabe onde dói. E sabe o que precisa ouvir. O Papa não nos oferece respostas prontas. Ele nos convida ao diálogo com a própria alma, à escuta interna, a pausa necessária para perguntar, com honestidade: o que me impede de seguir em frente? O que eu preciso deixar para trás? Onde está a minha esperança? Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo que ainda não sabe a resposta. E está tudo bem, porque o processo não precisa ser imediato. Às vezes, o simples fato de você estar aqui, buscando uma palavra, já é sinal de que algo dentro de você ainda quer continuar, ainda quer lutar, ainda acredita, mesmo que em silêncio, que existe um futuro que vale a pena viver. E se tem uma coisa que o Papa Francisco nos ensina, é que nunca estamos completamente perdidos. Podemos nos sentir afastados, quebrados, sem rumo, mas a verdade é que, enquanto houver amor dentro de nós, ainda há caminho. Ainda há ponto de partida. Ainda há reconstrução possível. Ele disse em uma de suas homilias: Deus nunca se cansa de recomeçar conosco. Somos nós que nos cansamos de pedir uma nova chance. E talvez essa seja a chave. Talvez o que você precisa agora não seja entender tudo, nem resolver tudo. Talvez o que você precise, neste momento,
seja apenas isso: pedir uma nova chance. Para a vida, para si mesmo, para o que ainda pode ser. Porque no fim das contas, aquele conselho simples de que a esperança nunca morre, apenas adormece, não é só uma frase, é um lembrete constante de que a luz ainda existe, mesmo quando tudo parece escuro. É um chamado gentil para que a gente continue, um convite à vida, um abraço que atravessa fronteiras e que hoje, agora, chega até você.